A paz do Senhor, uma boa noite a todos. É com muito prazer que nós iniciamos mais uma live aqui no Ministério Arca e com a sua companhia. Vamos iniciar esse tempo com oração ao nosso Senhor. Pai, nós entramos na sua presença mais uma vez, Senhor. Já gratos, Pai, cheios de gratidão pela oportunidade que o Senhor nos dá, nos concede, de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, de mais uma vez termos a oportunidade de engrandecermos o Teu nome, mais uma vez aprendermos da Tua palavra, Senhor. Prepara os nossos corações, as nossas mentes, para receber aquilo que o Senhor já preparou aos nossos corações, para que nós possamos compreender e levar para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, pois o nosso desejo é agradar a Ti, Senhor. Recebe toda a nossa adoração, Pai, é o que nós Te pedimos neste momento. Amém, amém, Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Efésios 2, 8 e 9, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Vamos cantar sobre essa maravilhosa graça que nos alcança. Amém? Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com tua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus.
teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, nós somos livres. E o reino do Senhor é um reino eterno. É um reino firmado em justiça, que tem todo o domínio para sempre. Adoremos a esse Rei eterno, bondoso e justo. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É bom estarmos juntos em mais uma oportunidade para servirmos ao Senhor, para honrarmos ao Senhor com a nossa vida, com a nossa entrega, com um coração disposto
a reconhecer a sua grandeza e a sua fidelidade. Nós estamos reunidos em mais uma terça-feira. Essa terça-feira nós vamos continuar estudando a carta aos Romanos, no capítulo 3, do versículo 21 até o versículo de número 26. E antes que nós façamos essa leitura por completa, eu quero aqui ler também na versão contemporânea para você acompanhar aí da sua casa, mas já orientar, como nós sempre fazemos, que você pegue a sua Bíblia, pegue papel, caneta, chame a família para perto. Outra coisa importante de fazer-se é que você não se disperse agora. Não faça outra coisa a não ser concentrar-se na mensagem que nós vamos compartilhar contigo enquanto estamos aqui nesses minutos que passamos prestando um culto ao Senhor com a nossa atenção. Então vamos ler a carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 21 até o 26. Eu quero ler para você na versão contemporânea, preste atenção. Diz assim: mas agora há algo novo no horizonte. Aconteceu o que Moisés e os profetas anunciaram por tanto tempo. Deus resolveu agir para acertar as coisas sobre as quais lemos nas Escrituras por meio do que Jesus fez por nós. E não apenas por nós, mas por todos os que creem nele, pois nisso não há diferença entre nós e eles. Uma vez que nós e eles reunimos este longo e lamentável registro como pecadores e provamos que somos incapazes de viver a vida gloriosa que Deus deseja para o ser humano, Deus resolveu fazer isso por nós. Por pura graça generosa, Ele decidiu acertar nossa situação com Ele, um presente do céu. Ele nos tirou da confusão em que estávamos e nos restaurou para fazer de nós o que Ele sempre quis que fôssemos. E Ele o fez por meio de Jesus Cristo. Deus sacrificou Jesus no altar do mundo para purificar o mundo do pecado. A fé nele nos deixa limpos. Deus decidiu, sob o olhar de todos, deixar o mundo numa situação aceitável diante dele, por meio do sacrifício de Jesus, finalmente cuidando dos pecados que ele havia suportado com tanta paciência. Isso não só está claro, mas acontece agora, é história atual. Deus consertou a situação e também agora permite que vivamos em sua justiça. Essa é a palavra de Romanos 3, do versículo 21 ao versículo de número 26. É importante nós lembrarmos aqui, irmãos, que durante as aulas anteriores, nós falamos sobre o Evangelho, que é uma boa notícia, nós falamos sobre a condição dos gentios, que se encontram quando eles se voltam contra Deus, sobre o efeito das suas próprias decisões. Nós entendemos aqui que Deus enviou a sua justiça, que o Evangelho nos constrange, porque nos traz a verdade que revela quem nós somos. Nós estudamos aqui sobre a hipocrisia dos religiosos, que julgam os defeitos, os erros dos outros, mas são incapazes de olhar para si e entender que a sua ausência de reconhecimento da graça também os coloca no mesmo patamar, que não são a definição daquilo que Deus tem como lei, prescrita em Atos, que vai justificar o homem. Não é a marca no corpo, como a circuncisão, que vai sobressair, que vai realçar a aliança, mas sim a verdade que há em Cristo Jesus, que se entregou por nós, que pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser justificados. E essa é a verdade. Nós também estudamos aqui o contraponto do apóstolo Paulo, a colocação em que ele faz, a suposição das perguntas que os judeus poderiam lhe fazer a respeito da aliança, da circuncisão. E nós terminamos a semana passada o versículo 20, entendendo aqui, irmãos, que do versículo 18 do capítulo 1 até capítulo 3 e versículo 20, Paulo expõe a condição de todos os homens.
Paulo equaliza todos num patamar de pecadores. Paulo equaliza todos como destituídos da glória de Deus. E agora vai chegar o momento suprassumo, o momento especial que Deus marcou com os irmãos de Roma e que no transcorrer da história, tantos homens trouxe comentários que evidenciam a importância de chegarmos a Romanos capítulo 3, versículo 21 a seguir. Irmãos, queridos que nos assistem, se nós chegássemos apenas a Romanos capítulo 3 e versículo 20, o nosso coração estaria em desespero. Se a mensagem terminasse em apenas revelar quem são os homens, pecadores obstinados, nós estaríamos trêmulos, porque entendemos que haveremos de comparecer ante o tribunal de Deus, diante da presença de Deus, do nosso Senhor como juiz, e nós estaríamos perdidos. Mas o Senhor não entrega uma mensagem pela metade. A mensagem é completa para expor aos homens a sua situação antes de conhecer a Cristo, antes de ser levado ao arrependimento. E depois ele revela como essa justiça é poderosa para nos colocar agora numa posição de justificados, que é o tema que nós vamos estudar agora. Vale sobressair que a palavra que entra em pauta para o estudo de hoje são duas pelo menos, e vamos expor outras também, mas essas duas precisam estar registradas em nós, que é justiça e justificação. Essas duas palavras sobressaem a essas passagens que nós vamos estudar nessa noite pela misericórdia do Senhor. E como Deus é bom, Deus tem uma mensagem para nós e traz alegria essa verdade. Eu quero começar aqui com vocês, após ler Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao 26, lendo Provérbios, capítulo 25 e versículo 25. E eu queria fazer uma pausa aqui para te dizer, se você ainda não fez, faça isso, compartilhe, chame o irmão para compartilhar essa mensagem, anuncie que nós estamos estudando Romanos, que demonstra o homem como ele de fato é nos seus primeiros capítulos, mas revela a graça de Deus. Compartilhe essa mensagem, queridos. Faça o nome do Senhor, o Evangelho de Cristo, chegar ao coração daqueles que, porventura, ainda não sabem que nós estamos estudando essa carta. É importante você fazer isso, tá bom? A gente espera você fazer isso enquanto vamos compartilhar aqui Provérbios 25 e 25. O que o sábio Salomão deixa como registro aos nossos corações. Olha que coisa linda. Como água fresca para a garganta sedenta, e a boca é a boa notícia que chega de uma terra distante. Vou dizer de novo. Como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia que chega de uma terra distante. Eu não sei, mas ali está bem claro, eu não estou conseguindo enxergar, tá? Tá bom. Obrigado. Mas a mensagem que Salomão, ele deixa registrado para nós, que é a palavra de Deus, é que a boa notícia que chega de longe, de terra distante, ela vai ser como comparada à água fresca. E é o que nós recebemos aqui. E é o que nós vamos estudar agora. Eu sei que os irmãos gravaram Romanos capítulo 3 e versículo 21, mas eu quero ler de novo essa passagem para a gente enfatizar como é que ela começa. Começa dizendo, mas. E a palavra mas pode ser subentendida como no entanto, portanto. É uma palavra que inverte a declaração que a precedeu. É uma palavra que inverte a sentença anterior. E pode qualificar o louvor ou trazer esperança onde parecia não haver nenhuma. O mais que nós lemos aqui, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Vamos aqui sobressair 3 palavras dentro dessa primeira frase. Mas, justiça e Deus. Essas 3 palavras são importantes para entendermos o seguinte. Deus, mediante a culpabilidade do homem, mediante a transgressão de todos os homens, providenciou o resgate. Deus providenciou o meio dos homens serem agora justificados.
É por isso que nós entendemos quando termina o capítulo 3 e o versículo 20, a mensagem que está ali é porque ninguém será justificado. Ninguém será justificado ou declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Capítulo 20 terminou de forma aparentemente trágica. A lei não é suficiente para levar ninguém à absolvição, porque apesar dela informar quais são os limites para o homem, ela não é capaz de absorver o homem que transgride os seus limites. É por isso que nós encontramos no versículo 21 de Romanos essa excelente notícia. No entanto, portanto, a justiça foi providenciada por Deus. Isso podemos comparar como um diamante reluzente no Evangelho, na boa notícia. Por quê? Porque antes que nós chegássemos aqui no capítulo 3, vamos voltar lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Nós vamos ouvir Paulo declarando aos irmãos de Roma e à igreja de Cristo essa mensagem. Porque no Evangelho é revelada o quê? A justiça de Deus. E que justiça é essa? É uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Mas a ênfase aqui, para nós continuarmos no estudo de hoje, é que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Essa justiça que provém de Deus, essa justiça que é de Deus, tem duas funções nesse versículo. Primeiro, revelar, manifestar, e a outra é outorgar. A justiça é revelada, a justiça é manifestada, mas também é uma justiça outorgada. O que quer dizer outorgar? Quer dizer conferir a alguém, conceder a alguém. Além de Deus providenciar a revelação da sua justiça que há em Cristo, Ele também concedeu essa justiça para que os homens não fossem eternamente condenados. As traduções, às vezes, se torna um pouco imprecisa o entendimento, mas vale a gente ressaltar, porque estamos na construção do conhecimento, que justiça e justificado provém de uma mesma palavra grega. Eu não ousaria falar grego, porque eu não falo grego. Então, para não errar, você vai ler essa palavra aqui no rodapé, o que significa essa palavra grega, ou como se escreve essa palavra grega. Nós vamos ler depois aqui no rodapé, tá bom? Quando a gente entra no versículo 21, né, como nós estávamos falando, justiça e justificado vão andar de mão dadas. Vão fazer referência a uma mesma palavra grega. Mas agora, a justificação ou a justiça de Deus, a justiça proveniente de Deus, se tornou conhecida. Isso também está muito atrelado ao versículo 24. Vamos ler Romanos 3, 24. Romanos 3 e 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando nós lemos o versículo 21 e o versículo 24, justiça e justificação se equaliza, proveniente de uma mesma palavra no grego que você conheceu aí, ficou escrita no rodapé, para a gente entender que essa é a base do entendimento destes dois versículos. E as duas coisas, ou justiça e justificação, que provém da mesma palavra, o seu entendimento é que elas vieram de forma gratuita. Então vamos entender algo aqui importante. Nós não vamos aqui, no estudo que estamos fazendo, através de uma ferramenta que Deus tem nos dado aqui, que são os comentários bíblicos de Romanos, através da vida de Tim Keller.
e quem está acompanhando no livro, nós estamos hoje na página 87, nós não vamos aqui explorar profundamente justiça e justificação. E a aula de hoje, ela tem muito mais ênfase à justiça do que à justificação. Mas eu queria trazer aqui algumas coisas importantes sobre a justificação. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre justificação é que ela acontece na vida de um pecador apenas uma vez. Guarde isso. Justificação, ela acontece na vida de um pecador apenas uma vez. Quando o Espírito Santo nos leva, mediante ao ouvirmos a palavra de Deus, ao arrependimento e à confissão, e a crer de todo o coração, essa justificação é impetrada sobre a vida dessa nova criatura, que é feita em Cristo Jesus, que somos nós. Então ela acontece uma só vez. Outra coisa que é importante falar sobre a justificação, que a justificação é um ato, não é um processo. Nós não podemos confundir justificação com santificação, porque a justificação é um ato. A santificação, ela é um processo. Ela vai gradativamente acontecendo na vida do cristão até o grande dia de Cristo. Outra coisa que é importante nós entendermos é que a justificação acontece em Deus, fora do homem. Deus proveu a justificação, e isso não acontece dentro de nós. É um ato externo de Deus que justifica o homem diante do seu tribunal. Então isso precisa ficar claro para nós também. Outra coisa importante nós entendemos sobre justificação é que justificação não está equalizada com perdão. Perdão é uma coisa e justificação é outra. E quando nós falamos sobre a justificação proveniente, que foi providencial da parte de Deus, nós entendemos que ela é superior ao perdão. Por quê? Porque o perdão é como se eu encontrasse um devedor, alguém que me deve alguma coisa, vamos colocar aqui, alguém que me deve espécie, valores. E eu encontrando essa pessoa, olho para ela e digo assim, eu perdoo a sua dívida. O que foi feito para aquela pessoa receber o perdão? Absolutamente nada. Foi um ato de generosidade e ela simplesmente agora terá o perdão da sua dívida. Existiu, ninguém pagou nada, foi apenas um ato de bondade. Mas quando nós falamos de justificação é diferente, por quê? Porque a justificação é tornar alguém como se nunca houvera cometido uma infração. Justificação é quando Deus olha para o homem e ele vê o homem completamente restaurado, como se nunca o homem houvesse perdido o alvo, como se nunca o homem houvesse transgredido os seus mandamentos. Então ele, através de Cristo, nos vê justificado. Por quê? Porque alguém pagou a nossa dívida. E quem pagou a nossa dívida? O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que entregou a sua própria vida voluntariamente, por amor ao Pai, para cumprir a sua missão, e nessa missão nós somos justificados. Querido, família que nos assiste, irmãos que estão aqui, quando Deus olha para a gente, Ele não nos olha como devedores, Ele nos olha como justos, por causa de Cristo. Aleluia. Como é bom a gente compreender essa verdade. Conforme for me lembrando daquilo que nós estudamos sobre justificação, nós vamos comentando, mas eu não poderia deixar passar sem pontuar o que nós falamos aqui sobre justificação. Certo? Bom, voltando à justiça, e aí a gente sempre vai entender as duas na mesma equivalência, né? Justiça e justificação. A justiça é como um registro validador de desempenho que abre portas. É importante a gente fazer essa comparação. Por quê? Vamos contar aqui o exemplo que Tim usa para explanar um estudo de caso sobre justiça. É como se nós estivéssemos procurando um emprego e nós mandamos um currículo para uma empresa. Quando a gente procura uma empresa para entregar o nosso currículo, geralmente a gente leva esse currículo porque entende que aquela empresa precisa das nossas habilidades, das nossas competências. E no nosso currículo tem ali a lista de todas as nossas experiências, o que a gente sabe fazer. E quando a gente leva para a empresa, ao nosso ver, nós esperamos que o que está no nosso currículo
torna válido, torna digno a pessoa de pegar o telefone e entrar em contato conosco para nos dar o cargo que a empresa oferece, que está de acordo com as nossas competências. A gente manda o currículo e pede: analisa meu currículo, aceitem-me. No nosso relatório, não tem nada que nos desclassifique para o emprego, mas contém tudo o que é necessário, e assim a gente espera que isso seja as qualificações para esse cargo. Vou dizer uma coisa, que quando a gente pensa só assim, só nesse formato, nós estamos agora comparando pessoas que ainda não foram alcançadas pela justiça de Deus, que elas acreditam da seguinte forma: que toda religião, toda cultura acredita que o mesmo deve estar pautado em Deus. As nossas boas obras, as nossas qualificações morais, éticas, os nossos esforços devem ser levados em consideração no nosso currículo diante de Deus. Nós apresentamos o nosso registro de desempenho, e se ele for bom o suficiente, nós seremos considerados dignos da vida com Deus e seremos aceitos por Ele. E aí nós voltamos a estudos anteriores: isso de nada terá validade. Por quê? Porque nós entendemos que nós ganhamos a justificação por causa da justiça de Deus revelada. É por isso que Paulo diz, e a gente precisa desconstruir qualquer tipo de conceito, de opinião formada no nosso coração, que a gente contribui para a nossa salvação. Nós não contribuímos para a nossa salvação. O que nós fazemos é, uma vez que recebemos a graça, a salvação de Deus, é desenvolver essa salvação. Como? Numa mentalidade nova, num novo entendimento, vivendo a vida pautada nos padrões de Deus, na vontade de Deus. E como a gente já disse, não são vontades que satisfaz vaidade e ego. É uma vontade boa, perfeita e agradável, que preserva a nossa vida íntegra. Não podemos esquecer disso. Quando nós lemos Romanos 3, 21, mas agora, pela primeira e última vez na história, há uma abordagem de Deus que nunca mais nós vamos precisar ouvir, que nunca mais nós vamos ouvir essa abordagem revelada novamente. Ela já foi revelada. Mas, pecadores, há uma justiça divina, a justiça de Deus, um registro perfeito que Ele fez desde a fundação dos mundos, desde antes a fundação do mundo, que nos foi otorgada, que nos foi concedida por intermédio de Cristo. Guarda isso. Nenhum outro lugar, não há nenhuma outra forma, não há ninguém que possa nos oferecer isso. Fora do Evangelho, nós temos que desenvolver uma justiça e oferecê-la a Deus e pedir, cheio de esperança e ansiedade, que Ele aceite a gente. Mas quando a gente conhece a boa notícia do Evangelho, não é assim que acontece. O Evangelho nos diz que Deus desenvolveu uma justiça perfeita, que Ele a oferece a nós e que por ela nós somos aceitos. É por causa da justiça de Deus que nós somos recebidos. Essa é a singularidade do Evangelho cristão, igreja. Ele inverte o que cada religião e que cada cosmovisão e até cada coração humano acredita, que é através dos nossos méritos, das nossas atitudes, daquilo que fazemos, que Deus irá nos aceitar. Mas como essa justiça chega até nós? Falamos que justiça e justificação estão na mesmo pé de igualdade. Lemos aqui Romanos 3, 21 e 3, 24. Demonstramos através da palavra de Deus, comentamos um pouco a respeito da justiça, comentamos a respeito da justificação, mas como a justiça chega até nós? Vamos ler os versículos 22 ao 25 de Romanos. Depois nós vamos passar sobre eles novamente, pausadamente, e estudarmos um a um. Mas, para começar, vamos lá. Vamos ler do 22 até o versículo 25. Diz assim, ou melhor, vamos ler do 21, porque é início de frase, né? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus
mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Nós vamos extrair desses 4 versículos, 4 lições. A primeira dela, guarda aí, está no versículo 22. Quando ele fala do versículo 22, ele diz que a justiça de Deus, ela é recebida mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. A fé que recebe a justiça de Deus tem um objetivo. A fé que recebe a justiça de Deus tem um objeto muito definido, alguém muito definido, que é Cristo. É importante nós falarmos sobre fé aqui nesse contexto, porque muitas pessoas justificam a sua salvação por meio da fé. Eu sou salvo pela fé. Ponto. Mas a gente precisa aqui dar entendimento à fé e a Cristo. Nós somos salvos por causa da justiça de Deus através de Jesus Cristo. Essa é a graça que foi alcançada aos nossos corações, que os nossos corações recebeu. Mas nós somos salvos por Cristo, pelo sacrifício de Cristo. A fé é apenas a interface entre Cristo e os homens. A fé é apenas a conexão entre Cristo e os homens. Ponto. Todas as vezes que nós nos lembrarmos de fé, nós precisamos entender que ela é gerada no coração do homem ao ouvir as Escrituras. Nós ainda vamos estudar Romanos, e quando chegarmos no capítulo 10, nós vamos estudar que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então guarde isso, a fé é uma ferramenta poderosa em conhecermos a Cristo, em termos uma conexão com Cristo sadia, fundamental. A fé tem a sua importância, mas ela em si mesma não é a nossa salvação. Não é a fé que salva, Cristo é quem salva. E é por isso que Ele providencia, por intermédio da sua palavra, a fé nos nossos corações. Todas as vezes que você pensar em salvação, não alinhe a sua salvação à fé simploriamente ou exclusivamente. Todas as vezes que falarmos de salvação, volte-se para Cristo. Somos salvos por causa da justiça de Deus revelada em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Segunda coisa, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando nós olhamos para o versículo 2, a segunda lição que nós extraímos aqui é que todos, independente do credo, da raça, da etnia, independente da moralidade, independente da sua situação, da sua posição cultural, independente de quem seja o ser humano, rico, pobre, independente, todos, indistintamente estão fora, estão destituídos da glória de Deus. Nós não podemos esquecer disso. O pecado trouxe essa sentença. O homem, quando ainda está cego nos seus delitos, nas suas práticas, na sua vã maneira de viver, não consegue entender que essa prática do pecado afasta ele da presença de Deus. Não era o plano de Deus, porque quando nós olhamos para Romanos 2:29, nós entendemos que fomos feitos o quê? A imagem de Deus. Vamos ver? Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, não pela lei escrita. Para estes, o louvor provém
não provém dos homens, mas de Deus. Nós fomos feitos à imagem de Deus para dar glória a Ele, para desfrutar da glória dEle e do seu louvor. Mas por causa do pecado, por causa do nosso pecado, porque a gente não pode transferir a terceiro. Pecado também é pessoal. Por causa do nosso pecado, nós perdemos essa glória. Nós não podemos viver na presença de Deus e desfrutarmos da sua aprovação sem antes recebermos a justificação por intermédio de Cristo. Terceira lição que nós entendemos aqui, vamos para o versículo 24. Vamos recapitular as lições. A primeira lição é porque a fé é a nossa conexão com Cristo. Ela é o ponto de ligação entre o homem e Cristo para entender que nele há salvação. A fé é uma ferramenta importante, é uma ferramenta que vai levar o homem a conhecer a Deus, mas ela em si mesma não é a nossa salvação. Cristo é a nossa salvação. Segundo, todos nós, sem a justiça de Deus, estamos condenados e destituídos da glória de Deus. Terceiro, a justiça de Deus é recebida gratuitamente. Olha só. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, a justiça chega até nós de forma gratuita. Não há nada que se possa pagar. Existem muitas pessoas, por falta de conhecimento do Evangelho, porque os seus olhos ainda estão obscurecidos, acreditam que eles podem comprar o céu, que eles podem comprar a Cristo, que eles podem comprar a vida eterna. E não há uma forma de ninguém comprar a vida eterna. Ela não está disponível por algum valor cujo homem tem a capacidade de pagar. A vida eterna, ela foi comprada por Cristo. E quem quer entrar na eternidade precisa passar por Ele, porque sem Ele ninguém conhecerá o reino dos céus. Ninguém conhecerá o Pai. Ninguém desfrutará das belezas inefáveis de um céu preparado e glorioso para aquele que nasceu de novo. Ninguém. Se você tem expectativa porque é um bom dizimista, porque é alguém de um coração generoso, porque é alguém que se esforça com boas obras para galgar o céu, esqueça, o céu não está à venda. Ele já foi comprado, a nossa salvação por Cristo Jesus, através do seu sacrifício perfeito. Ele é a porta de escape. Nele a salvação para todos os homens. E ponto. Não tem outra mensagem. Não tem outro evangelho. Essa é a boa notícia que nós recebemos. E nós recebemos de Cristo gratuitamente. Nós somos tão obstinados, tão orgulhosos. E eu me lembro que sempre que alguém faz um bem para nós, e isso é um exercício diário na minha vida, nós buscamos uma forma de recompensar essa pessoa. Já percebeu? A pessoa faz algum benefício para a gente já se sente no dever de pagar o bem que o outro fez. Nós não desfrutamos de generosidade. E isso impossibilita muitas das vezes a gente olhar para a gratuidade da salvação em Cristo e recebê-la com o coração liberto do orgulho. Porque quando nós recebemos com a mesma mentalidade humana de que favores se paga com favores, nós queremos pagar a Cristo pela salvação que Ele nos deu. Ei, esquece, ninguém é capaz de pagar aquilo que Cristo nos concedeu. Nós precisamos receber essa salvação e desfrutar dela sem a intenção de que, de alguma forma, nós vamos pagar. Eu preciso ir para a igreja porque eu preciso pagar o que Cristo fez por mim. Eu preciso doar a minha vida ao serviço social porque Cristo... Não, tudo que nós fazemos, uma vez que recebemos a grande salvação que Ele nos deu, nós fazemos porque amamos a Deus. Amamos a Jesus, nos relacionamos intimamente com Ele, e esse amor nos leva a praticar boas obras, sem buscar vanglória, sem buscar elogios, holofotes, fama. Fazemos porque Ele fez por nós primeiro, e nós entendemos que é a nossa missão. Então a terceira coisa que precisamos guardar é que é gratuito. Isso é muito importante, pois é possível que nós pensemos na fé como uma espécie de obra. A inovação de um sentimento, a invocação de um sentimento psicológico acerca de Deus. Algumas pessoas pensam na fé como uma atitude intensa de entrega, ou um estado de certeza ou confiança. Mas Paulo tem o cuidado de dizer
que ela é dada gratuitamente. Hoje, a Adélia e o Cleudson, para começar a adorar ao Senhor aqui, usaram outra passagem bíblica do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, dizendo que a fé é um dom de Deus, e é um dom dado gratuitamente. Então não coloque no patamar do seu esforço próprio, da sua devoção. Eu tenho fé porque eu sou muito devoto. Esqueça, devoção não gera fé, o que gera fé é o poder do evangelho, o poder da palavra que gera fé no nosso coração. Esse é o mesmo termo que o nosso Cristo utilizou quando ele fala sobre o ódio que tiveram sem motivo contra ele. Vamos ver o que Cristo fala em João 15 e versículo 25. Nós vamos ler essa passagem para a gente entender que esse sem motivo está muito atrelado ao gratuitamente. Jesus faz essa menção, mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. O que Cristo nos deu, a salvação que Cristo nos deu por quê? Quando se fala de gratuito, a palavra grega que traz essa compreensão de gratuitamente, também quer dizer que foi sem motivo, de modo totalmente infundado, algo dado ou feito sem nenhuma razão. Nós precisamos entender que Cristo fez isso por nós, mesmo sem sermos merecedores, incapazes de arrependimento na nossa própria justiça. Mas Ele fez, Ele concedeu a justiça gratuitamente. Nós não devemos, irmãos, ser presa de um erro sutil, de pensar que a nossa fé nos salva de verdade. Foi o que eu disse agora há pouco. Se nós fizermos isso, seria como se no Antigo Testamento Deus quisesse a obediência à lei como forma de salvação. E agora Ele mudasse os critérios e tudo que Ele deseja seja fé. Deus não muda o seu critério, Deus não muda o seu formato. A Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, tem uma missão, um propósito, e é revelar Cristo, a justiça de Deus que vai salvar os homens em toda a história. Nós vamos entender isso mais para frente, mas para concluir esse raciocínio, essa é uma interpretação errada de ambos. De ambos os testamentos, tanto do Antigo quanto do Novo, do papel da lei quanto a fé. Nós precisamos entender o seguinte: tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é a obra de Cristo que tem o mérito pela nossa salvação. É a obra de Cristo que tem o mérito pela nossa salvação. Em ambos, a fé é a maneira pela qual ela é recebida. Ela quem? A salvação. E nada mais. Fé é simplesmente a atitude de nós nos achegarmos a Deus. Mas nos achegarmos a Ele, sabe como? De mãos vazias. Porque ninguém pode comprar a Deus. Vou fazer aqui uma alusão. Se um filho pede a uma mãe uma coisa que ele necessita, mas a mãe generosamente lhe concederá, o seu pedido não tem valia, porque ela sabe que o filho precisa do que ela vai oferecer. É assim que nós devemos entender. Por quê? Porque se nós não entendemos que Deus providenciou o que é crucial, nós vamos achar que é a nossa crença o motivo da nossa salvação. E deixaremos de olhar para Cristo e começaremos a olhar para a nossa própria fé. E aí, quando a gente tira os olhos de Cristo e começa a olhar agora para os nossos próprios esforços ou para a nossa crença, nós temos uma probabilidade de viver em dúvida, viver abalado, de deixar de sentir com tanta clareza entusiasmo e ficaremos extremamente preocupados, numa corda bamba. Talvez faríamos a pergunta: o que houve? Por que eu estou assim hoje? Porque ainda não temos uma convicção fundada em Jesus, como a nossa justiça, como o Senhor que nos justificou. Isso vai ficar claro quando nós estivermos nessa situação, que foi a nossa obra
que converteu-se em fé. A fé nada mais é do que o instrumento pela qual nós recebemos a nossa salvação, irmãos. Não é a causa da nossa salvação. É importante nós deixarmos claro, é a conexão, mas não é a salvação. Lembra da semana passada que nós falamos sobre a lei, que ela é comparada ao espelho, mas ela não é o espelho? Aqui nós podemos fazer a mesma coisa. A fé tem uma importância fundamental no relacionamento com Deus, mas em si mesma não resume, não justifica a salvação. Se nós não enxergarmos isso, nós pensaremos que temos alguma coisa para nos vangloriar, porque há o esforço, há a habilidade. E olha o que Paulo diz a Romanos, capítulo de número 3 e versículo 27, sobre o orgulho. Olha o que ele disse. Onde está então o motivo da vanglória? E vanglória aqui quer dizer orgulho. É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Nós não temos que nos orgulhar em nada. Não há orgulho. Vamos para a última lição. Versículo 25. Paulo diz no versículo 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Nós vamos ainda ouvir a palavra propiciação mais para frente. Mas já passamos pela palavra redenção. Eu queria deixar aqui, enquanto ainda vamos falar sobre a quarta lição, que as palavras que nós estamos usando hoje como justiça e justificação são muito usadas num tribunal, são termos jurídicos, tribunal, justiça e justificação. Quando se fala de justificação, fala da condição de um juiz em relação a um réu. Ou ele é condenado, ou ele é justificado perante o tribunal. Quando nós falamos sobre redenção, nós estamos falando de um termo muito usado no Antigo Testamento. Quando nós vamos, eu acredito que nós ainda vamos ler sobre isso. Quando nós vamos para o contexto agrícola, no passado, nós vamos entender o que é redenção. Mas vamos deixar isso para o momento de comentar sobre redenção. E aqui nós falamos sobre propiciação. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Paulo ainda é mais específico acerca daquele em quem devemos de depositar a nossa fé. É a fé na obra de Cristo na cruz, não uma admiração genérica por ele, como um grande homem, nem como um exemplo inspirador e assim por diante. A justiça vem por meio da fé em quem? No sangue de Jesus derramado, quando ele foi crucificado na cruz do Calvário, como lemos ali, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Essa é a verdade. A quarta lição que nós aprendemos é que o evangelho que Paulo está escrevendo, o evangelho, a boa notícia que Cristo nos envia é essa, que o sangue de Cristo é quem nos garante a salvação eterna. Vamos ver o que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 2, a respeito ainda deste tema, o sangue de Cristo. Olha só o que Paulo escreve a esses irmãos. Paulo escreve assim: pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O que é que Paulo está colocando? Está colocando por terra todo tipo de opinião humana, todo tipo de conhecimento falido do homem, e está dando crédito ao feito de Cristo como única saída, como única justificativa, como única justiça que agora absolve os pecadores que vão à presença de Deus, certo? Vamos voltar ao versículo de Romanos, capítulo 3 e versículo 22, para a gente encerrar esse texto. Ele traz essa mensagem para todos, a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem, e aí não há distinção. Nós terminamos
essas 4 lições entendendo o seguinte, queridos, nessa última parte, nós devemos depositar a nossa fé no sacrifício de Cristo, porque é Ele o alvo, o motivo, a base da nossa salvação. E essa salvação está disponível para todos os homens. Assim, todos os que creem serão justificados. Não haverá distinção, porque como somos todos pecadores, não há quem necessite receber mais ou menos justificação. Porque Cristo, como Cristo morreu por estes pecados, não há ninguém que possa receber essa justiça fora dele. Amém? Para a gente passar para a próxima etapa, eu queria ler aqui com vocês o que Martin Lloyd-Jones escreveu sobre os textos que nós acabamos de ler. Ele escreve dizendo assim: o homem que tem fé é o homem que não olha mais para si mesmo, guarde isso, nem espera mais nada de si mesmo, não olha mais para nada que foi um dia, não olha para o que é agora, não olha para o que espera ser, ele olha exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo e a sua obra completa, e só nela esse homem descansa. Coisa linda, quando eu li essa frase que Dr. Martin Lloyd-Jones, ele escreve, isso deixou o nosso coração muito satisfeito, muito feliz. Bom, se nós falamos como a justiça chega até nós, agora nós vamos falar como a justiça pode chegar até nós. É ainda uma continuidade. Para isso, vamos fazer uma pergunta. Olha a pergunta, e eu acho que ela é bem propícia. Mas como Deus pode permanecer justo? Manter um registro perfeito de ser justo e sempre fazer o que é certo, e tornar pecadores que merecem juízo justo? É um questionamento a respeito da justiça de Deus. Como pode haver uma justiça de Deus e uma justiça proveniente de Deus? Como um Deus justo consegue justificar o fato de justificar você e eu que éramos pecadores? Parece retórico, parece complexo, mas é uma boa pergunta. Ele faz baseado no que nós vamos ler em Romanos 3:24. Vamos ver? Ele faz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Lembra da palavrinha redenção? E aqui nós vamos falar um pouco sobre ela. Redenção é uma palavra que nos leva de volta ao Israel do Antigo Testamento. Naquela sociedade agrícola, não era preciso muito para contrair muitas dívidas, para ter que vender, ou a pessoa se vender como escravo. Mas era preciso muito, uma vida inteira, para sair dessa situação. Por isso, a lei de Deus previa um parente redentor, um parente remidor, um goel, que comprasse a dívida e tirasse o familiar da escravidão, de modo que pudesse viver em liberdade outra vez. Isso está em Levítico 25:25. Vamos ler? Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Então, se ele se vendeu como escravo, um parente remidor poderia o comprá-lo e trazer a libertação novamente. Então, redenção para nós está nessa condição. Deus enviou o seu Filho e ele não veio forçado, ele veio amando a vontade de Deus e decidido a cumprir a vontade de Deus. E nesse contexto, ele é o nosso remidor, ele providenciou a nossa redenção, ele é o nosso parente próximo que nos resgata dessa condição. Paulo diz agora que, por intermédio de Jesus, a nós, que somos escravos do pecado e da morte e do juízo, a nós, que jamais conseguiríamos saldar a nossa dívida, que contrariamos, a nós, a redenção, a libertação dessa dívida chegou, por intermédio do quê? Da justiça de Deus. O Pai justifica seu povo
por intermédio da obra voluntária do Filho. É muito importante dizer isso, porque muitos cristãos ainda pensam que Deus olhou para Jesus e diz assim: filho, eu tenho uma missão para você. Desce lá e salva todo esse povo. Como se fosse uma ordem do pai e o filho, por obediência à autoridade do pai, simplesmente acatasse. Irmãos, mesmo sendo a vontade do pai, e o pai conhece o filho porque eles estão num contexto de trindade, Cristo não veio forçado, ele veio voluntário para nos resgatar. Vontade do pai, acatada por um filho que também ama o propósito do pai e se entrega para justificar, redimir aqueles a qual Deus tem propósito de levar para ele. Cristo Jesus, como sacrifício, pagou este alto preço. E a gente vai ver novamente nos versículos 24 e 25 de Romanos. Vamos ler, para ficar bem fixo em nós. Olha só, diz assim: sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que nós entendemos aqui? Que recebemos gratuitamente por causa do sangue de Cristo a redenção. E esse sangue derramado foi um sacrifício de propiciação. Está muito ligado ao que nós estudamos em Êxodo, quando nós falamos sobre o tabernáculo. Lembra do propiciatório? Está muito ligada ao que nós estamos vendo agora na palavra propiciação. A palavra propiciação aqui, em muitas traduções, nós vamos ver que ela é colocada, primeiro precisa entender que ela vem apenas de uma palavra no grego. Ela vem apenas de uma palavra no grego. Hilasterion, essa é a palavra que ela vem e que se emprega essa palavra propiciação. Mas a palavra propiciação, ela vai abranger duas coisas. Uma delas é eliminação ou expiação, o ato de eliminar o pecado. Porque quando nós falamos só de propiciação e não falamos da expiação, nós deixamos de lado o ato de eliminar os pecados e entramos apenas com a condição de afastar a ira punitiva de Deus. Todas as vezes que nós lemos Romanos capítulo 3, versículo 25, e lermos a palavra sacrifício de propiciação, eu gostaria que você colocasse aí expiação. Por quê? Porque vai trazer duas conotações importantes. Primeira, que o sacrifício de Cristo agora expia o pecado, elimina o pecado do homem. E segundo, que a propiciação em si mesma, ela vai fazer o quê? Afastar a ira punitiva de Deus. E essas duas palavras vêm de uma mesma raiz, que é hilasterion. E eu pediria para os irmãos da projeção, se puder depois, posteriormente, deixar aqui embaixo essa palavra no grego que nós vamos compartilhar. Ok? Aqui fica clara essa condição de propiciação e expiação. Propiciação não pode ficar fora da palavra expiação, ok? Expiação, propiciação aqui mencionada por Paulo vai muito além apenas do que afastar a ira de Deus, mas também num contexto de afastar o pecado, eliminar o pecado que nós merecíamos ser condenado por ele, por esses pecados. Mas foi a provisão do próprio Deus que agora nos torna absolvidos, nos torna justos. Vamos terminar esse contexto entendendo o seguinte: a cruz é o lugar onde o juiz recebe o julgamento. Esse foi o plano do Pai e também o sacrifício voluntário do Filho. Ele não sofreu porque tinha de fazê-lo, mas porque amou ao Pai e Ele amou a nós. Podia ter mudado essa ideia, mas escolheu não mudar, como está em Marcos capítulo 14, versículo 35 e 36. Vamos ver? Está aqui. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai,
Tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Isso é importante a gente guardar. Ele estava disponível. Se Deus nos perdoasse, tornando-se indiferente ao pecado, se o único modo pela qual ele pudesse justificar seu povo fosse abrindo mão de um papel de juiz, de modo algum isso significaria ser amoroso para com as vítimas do pecado. Isso não nos daria qualquer garantia futura e comprometeria Deus profundamente no seu caráter. Se Deus abrisse mão de ser juiz, ele não seria amoroso e ele comprometeria o seu caráter. Deus deveria nos julgar, deve nos julgar e haverá de nos julgar. Ele é o justo juiz. A maravilha é que ele nos julgou na pessoa do seu próprio filho. O filho pagou pelos nossos pecados. John Murray diz assim: Deus amou tanto os objetos da sua ira, que deu o seu próprio filho com o fim de que ele, pelo próprio sangue, fizesse provisão pela remoção da sua ira. Deus não deixa de lado sua justiça, ele volta contra si mesmo. A cruz não representa uma acomodação entre a ira e o amor de Deus, não. Ela não satisfaz metade de cada um, metade da ira e metade do amor. Pelo contrário, ela satisfaz tanto a ira quanto o amor de Deus plenamente no mesmo ato de entrega de Cristo, no mesmo ato da morte de Cristo. Na cruz, irmãos, a ira e o amor de Deus foram ambos vindicados, demonstrados, expressos com perfeição. Ambos resplandecem e são satisfeitos na sua totalidade. A cruz é uma demonstração tanto da justiça de Deus, quanto do seu amor justificador, como nós vamos ler de novo, Romanos 3, 25 e 26. Nós estamos terminando. Romanos 3, 25 e 26 diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Daquele que tem fé em Cristo. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a satisfação de Deus tanto em relação à sua ira, quanto em relação ao seu amor. E olha, lembra que a ira de Deus não está atrelada à ira que nós conhecemos como homem, uma ira emocional, descontrolada. A ira de Deus é porque é por causa do pecado, ok? Nós vamos entender aqui no versículo 25, olha no finalzinho do versículo 25, capítulo 3, versículo 25. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quando nós lemos essa passagem, o que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo trazer ao nosso entendimento que se Deus tivesse já julgado o pecado dos homens no Antigo Testamento, não haveria necessidade de Cristo vir. Não haveria necessidade de Cristo vir. Deus foi tolerante com os pecados, porque todos aqueles que olharam para o futuro e enxergaram Cristo como está na galeria dos heróis da fé, esses alcançaram a justificação por intermédio do sacrifício de Cristo. Deus não poderia, naquele momento em que eles pecaram, como nós vimos lá no Êxodo, cumprir com a sua ira e aplicar a sua justiça. Se Deus, na hora que os homens erraram no Antigo Testamento, pastor Isaías, corrigisse, julgasse com efeito a sua justiça, não haveria necessidade de Cristo morrer, porque a justiça de Deus poderia ser plena, sem a necessidade de um sacrifício perfeito. É por isso que eles aguardaram, Deus foi tolerante com o pecado deles, até que o filho fosse morto, que o filho fosse o sacrifício perfeito, para que no filho, tanto os do Antigo Testamento, quanto da presente era, fossem justificados por Deus. Então guarde isso. Quando você lê em Romanos 3, 25, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, são esses pecados
que nós estamos falando, os pecados adiados para que fosse em Cristo cumprido a justiça de Deus. Ele era o justo juiz que justifica o seu povo, no passado, no presente e no futuro. Amém? Podemos perder a justiça ou a justificação? Olha uma pergunta interessante para a gente fazer. O que acontece se nós nos esquecermos de que Deus é justo ou de que Ele é justificador? E aí a resposta é: a menos que o nosso Deus seja um Deus tanto de amor sacrificial quanto de ira santa contra o mal, esse fato de a gente perder esse entendimento vai nos trazer muitas distorções na vida. De um lado, se você faz objeção à ideia de um Deus com padrões, os quais Ele defende, nós somos comparados como uma criança que força os limites do pai. E se bem-sucedida, vai deixar os seus pais para trás. Vai passar a vida inteira sentindo liberta do controle dos seus pais, da autoridade dos seus pais, mas vai ser uma criança desorientada. Vai ser uma criança que não tem a paternidade para contar. É como se não houvesse nada que dá suporte para que ela leve a sua vida ao alvo estabelecido. Vamos fazer aqui alguns comentários. A gente tem visto nessa nossa geração muitos pais desautorizados, muitos pais que não têm a sua autoridade sobre os seus filhos, muitos pais que amam demais e acreditam que o amor pode ser permissivo, o amor não impõe limite. E eu quero dizer a você, pai, que esse amor é destrutivo. O amor verdadeiro é um amor que impõe limite, um amor que existe o não, o amor que não permite a quebra de paradigmas sem que haja disciplina. Se nós não olharmos para este Deus que ama, mas que também é justo, e nós não copiar, não praticar esse exemplo, nós seremos pais displicentes, pais negligentes. É claro que eu não estou falando aqui de pais destrutivos, porque os pais destrutivos também não são referência. São pais abusivos, são pais autoritários e que acham que esse autoritarismo pode referenciar algum amor aos seus filhos e esquece que essa forma bruta de levar essa vida, de ter essa comunhão familiar, de ter esse relacionamento baseado na autoridade impositiva, vai gerar traumas, ao invés de estabelecer uma conexão. O mundo está cheio de gente criada com uma visão que supõe esclarecida a respeito de um Deus amoroso para quem tudo pode. Eu tenho me frustrado com essa geração. Eu quero que isso não se torne um desabafo, mas uma reflexão. Uma geração onde a graça de Deus deve, para essa visão dessa geração, suportar tudo. Suportar as minhas negligências, suportar as minhas indiferenças, as minhas indelicadezas, suportar os meus reveses. É como se Deus fosse o nosso paraquedas. Só serve para quando nós pularmos em queda livre, em algum momento nos salvar de cair e destruirmos e sermos levados à morte, só isso. O padrão amoroso de Deus para essa gente é um padrão que deixa elas viverem do jeito que querem, como se Deus não tivesse padrões, como se em Deus não houvessem padrões. Se essa mensagem chegou até você hoje, e eu digo, aqui não é uma forma de desabafo, mas uma maneira de reflexão, repense a sua maneira como você tem olhado para Deus. Se você só tem enxergado o amor de Deus, eu convido você hoje, por amor, por graça, por misericórdia de Deus, a refletir sobre o juízo de Deus. Porque o juízo de Deus se equipara ao amor de Deus. Nas balanças de Deus não há uma medida imparcial. Na medida de Deus não há uma medida parcial, há uma medida imparcial. Ele mede em justas balanças. O que se apresenta é a justiça de Deus. Então
Então pense sobre isso. Não queira Deus apenas para satisfazer as suas vontades. Não queira Deus apenas para satisfazer os seus prazeres, os seus ideais. Queira Deus para nortear a sua vida, para nortear a nossa vida, para dar a diretriz, para que cumprimos a sua vontade, a vontade de Deus. Não porque Ele é um Deus, me foge a palavra aqui, é um Deus que tem vaidade pela obediência. Não, é um Deus que pela obediência nos preserva a vida. Eu escutei por esses dias uma pessoa que está aí na mídia, ganhando muitos seguidores, é um ateu, ele se apresenta como um drag queen, e ele se apresentou falando do Evangelho, e uma das coisas que me causam frisson é alguém querer debater quem é Deus, sem ter o mínimo de conhecimento quem é Deus. E ele apresenta Deus dessa forma, que Deus, essa é a palavra que ele usou, Deus é obcecado por obediência. Como se Deus fosse um Deus frágil, e a obediência desse Deus fosse mexer com a sua santidade. E eu venho aqui te dizer claramente que Deus não é obcecado por obediência. A obediência que Deus requer dos seus filhos é uma obediência que preserva a vida e a integridade dos seus filhos. Ele coloca Deus num patamar onde se não houvesse a bondade de Deus. Porque se Deus fosse de fato bom, onisciente, onipresente, onipotente, por que é que as pessoas não respeitam o gênero, a cor, a raça, os ritos? Irmãos, é uma falta de conhecimento de Deus abusiva. E aí eu não dou nenhum tipo de vez, e isso não é de forma alguma preconceito, isso é refutar qualquer comentário a respeito de Deus sem base, sem conhecimento. E eu concordei em assistir essa retaliação, porque isso mostra a nossa condição. Quem nós somos hoje? Que tipo de cristão nós somos? Qual é o nível do nosso conhecimento a respeito das Escrituras e a respeito de Deus, não apenas no intelectual, mas no empírico, na pessoalidade, para que você possa refutar. Porque o final da chamada dessa pessoa, que tem mais de 416 mil seguidores, repense o seu credo, repense a sua fé. Como se Deus fosse um carrasco sentado no trono que ama o monoteísmo. E aí eu peço a todos que estão assistindo essa mensagem falando sobre a justiça de Deus, repense mesmo a sua fé. Se a sua fé é apenas para a sua satisfação própria, repense a sua fé. Se a sua fé é apenas para obediências parciais, repense a sua fé. Porque a fé em Deus precisa ser inteira, ao ponto de entregar a própria vida e dizer, ela é tua. Isso é confiança nele. Do contrário, nós estamos enganando a nós mesmos. Do contrário, nós estamos aceitando apenas um benefício de Deus, sem levar em consideração que esse Deus amoroso também é um Deus justo, também é um juiz no grande dia. E Ele deu todas as condições, justiça, fé, misericórdia, bondade. Ele veio com tudo que era necessário para nós não nos perdermos. Amém? Vamos terminar? Já deu o meu tempo aqui, tem 11 minutos, né? Vamos lá. A gente não pode esquecer, em nenhum momento, que Deus ama verdadeiramente. E que Ele é o que todas as pessoas precisam. Porque estando em Deus, estando em Cristo, nós estamos justificados. Não fique desinteressado em relação a Deus, não fique indiferente em relação a Deus, porque Deus não é inexistente, Deus existe. E Ele é justo. Por outro lado, um Deus irado e desprovido de graça jamais dará a quem quer que seja motivação de levar uma vida decente. É importante tanto mostrar o problema de só usufruir do amor de Deus, e também é um problema que a gente tem que trazer aqui equilíbrio entre amor e justiça, para a gente também não levar Deus a ser um juiz carrasco. Porque quem leva Deus como juiz carrasco vai viver esmagado por este peso, desesperançoso e às vezes até com raiva.
vai ter uma vida insolente e sempre vai ser destituído de amor, não vai ter capacidade de amar as outras pessoas, medido pelo amor que Deus já derramou no nosso coração. Vai ser uma pessoa regida pelo medo e incapaz de produzir bons frutos, se o nosso relacionamento com Deus for baseado apenas num Deus que é um justo juiz. Deus não quer coagir ninguém. Se tiver um Deus que é feito só desses padrões de juízo, nós seremos uma pessoa coagida, nunca apta a corresponder aos padrões dele, mas sempre fugindo dos padrões que Deus tem para nós. A maravilha da cruz é que em uma só tacada, ele satisfaz as duas coisas, amor e justiça de Deus. No mesmo momento, a justiça de Deus nos mostra que Deus é tanto juiz, quanto é o nosso justificador. E essa mensagem termina trazendo essa verdade ao nosso coração. Ele é um pai digno de se ter. É um pai que podemos ter com consciência tranquila. Porque na cruz, de maneira gloriosa e libertadora, vemos que ele é justo e também justificador daqueles que têm fé em Jesus. Essa é a melhor mensagem que nós poderíamos receber numa noite como essa, numa terça-feira como essa. Vamos terminar lendo o versículo 26, Romanos 8 e 26. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Se essa mensagem gerou no seu coração qualquer tipo de constrangimento, ela atingiu um propósito. O propósito de mostrar que nós não somos tão bons como deveríamos ser. Um propósito que ainda a nossa fé está sendo a base da nossa obra e que ainda não tínhamos a nossa salvação firmada de forma completa em Cristo. Mas a boa notícia, a alegria que deve promover em nosso coração essa mensagem é que o Espírito Santo está desconstruindo uma cultura, um falso evangelho. É que o Espírito Santo está desconstruindo em nós uma fé fora de Cristo e está construindo uma fé fundamentada em Jesus, conexa, coerente com a boa notícia que Deus nos trouxe através da pregação deste evangelho, que é poder de Deus para a nossa salvação. Eu quero convidar você a orar neste momento, a pedir ao Espírito Santo que aumente o nosso entendimento, que aumente a nossa conversão, se é que eu posso dizer, que aumente o processo de santificação que nós devemos viver, mas que nos esclareça que nós já somos justificados e que isso acontece apenas uma vez. Assim como Cristo morreu uma vez só, e essa morte e essa ressurreição nos garante vida, a justificação também acontece uma única vez, porque estando em Cristo, nós agora já não somos mais julgados pelos nossos pecados, porque Cristo pagou por eles. Vamos orar? Feche os teus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa oportunidade que nós tivemos de passar esse tempo juntos, ouvindo a Tua Palavra, aprendendo a Tua Palavra. Eu sei que eu sou limitado, Senhor, e às vezes existem tantas dificuldades em se compreender, Deus, o Evangelho, porque além dele ser recebido no âmbito intelectual, ele também precisa ser trabalhado pela Tua presença, Espírito Santo, dentro de cada coração. Por isso, leva-nos a essa compreensão, leva-nos a um verdadeiro arrependimento, leva-nos a uma conexão não interesseira com Deus, mas uma conexão, Senhor, voluntária, obediente, que se satisfaz no amor e na justiça de Deus. Senhor, que toda confusão, que tudo que está dentro dos corações, Pai, que não provém de Ti, seja minado, seja, Senhor, eliminado, e que nós possamos nos agraciarmos
desse presente glorioso que é a tua justiça apresentada por intermédio de Cristo. Que nesta noite, que neste momento, cada um dos teus filhos, aonde estiver agora, cada família, assim como nós estamos aqui, possa regozijar-se nessa tão grande salvação, possa mergulhar o coração em conhecer as Escrituras, possa defender o Evangelho. Não que o Senhor precisa de advogado de defesa, mas precisamos andar coeso, explicando a razão da nossa esperança. Nós te damos graças, Senhor, nós te adoramos essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para viver essa comunhão, essa coinonia. Fica conosco, caminhe com a gente até a consumação dos séculos, e que outras pessoas que ainda não têm essa visão do Evangelho, não conheceram a graça de Deus revelada em Cristo, não tiveram os seus pecados perdoados, por intermédio da transmissão dessa mensagem, sinta-se levado ao arrependimento e possa confessar Cristo como seu Senhor e Salvador, e possam receber de graça essa salvação gloriosa, essa justiça de Deus que vem através de Cristo sobre a sua vida, e também ser justificado por Ele, para a glória do nome do Senhor. Nós te amamos e pedimos e oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos terminar louvando ao Senhor? Vamos celebrar a Ele nesse tempo, vamos adorá-lo. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Glória a Deus. Se você pode, caminhe com a gente. Nesta próxima quinta-feira, temos cultuando em família. E eu quero muito aqui incentivar você a fazer isso. Quantos lares estão em ruínas? Quantas famílias estão em frangalhos na sua vida espiritual? Quantas famílias não têm uma fé fundamentada em Cristo? Deixa eu te dizer, o entretenimento faz a gente perder tempo. Porque a gente fica ali na frente de todo e qualquer entretenimento, passando tempo, gastando tempo numa possibilidade de que aquilo possa nos trazer alguma satisfação e algum descanso mental. Mas se você tirar na sua quinta-feira um período para ler as Escrituras, um período para orar com a sua família, um período para ler a palavra de Deus, deixa eu te dizer, você vai sair desse tempo edificado, você vai sair desse tempo com alegria no seu coração. O que Deus está fazendo com a gente nesse tempo de pandemia, onde ainda vivemos um grande isolamento, porque apesar das flexibilizações, ainda muitas famílias estão em casa, muitas famílias estão vivendo, tendo a oportunidade de se verem com mais propriedade, de se verem com um tempo melhor de qualidade. E a gente precisa aproveitar este tempo. Eu te peço encarecidamente, não gaste esse tempo à toa. Volte-se para sua casa, volte-se para sua família e leve em conjunto a sua família ao Senhor em oração. Há muitos motivos de oração, há muitos motivos para a gente buscar a presença de Deus em tempos tão difíceis. E se a gente não fizer isso agora, nessas circunstâncias, quando vier os tempos bons, aí é que nós não faremos. Por quê? Porque não criamos um hábito gostoso, um hábito voluntário de um sacrifício ao Senhor, de um culto racional com entendimento a Ele. Se você quer fazer parte desse tempo e pode fazer parte desse tempo, faça e compartilhe com outras famílias.
nós estamos com a hashtag chamada Cultuando em Família. Se você quer e não se sente constrangido, publique, coloque lá a hashtag Cultuando em Família e você vai fazer parte das famílias que estão vivendo este mover de Deus, que são os cultos domésticos, tá bom? Nós viremos pela frente aí com algumas anúncios a respeito de grupos de estudo, mas por enquanto, depois de quinta-feira dessa iniciativa, tem o próximo domingo, o culto ao Senhor, às 18 horas. E nós queremos pedir a você que entre em contato com a secretaria, os de casa, pelo WhatsApp, os que querem participar de um culto conosco aqui pelo e-mail da igreja, que é ministérioarca2013@gmail.com, e reserve aqui a sua participação, porque não podemos perder de vista os protocolos de segurança, tá bom? O número de cadeiras são reduzidos e para não colocar em risco a saúde de quem quer que seja, nós estamos usando todos os protocolos. Máscara, álcool em gel, medição da temperatura, espaçamento de cadeira para cadeira, de famílias para famílias, para oferecer um culto racional ao Senhor, mas também obedecendo todas as prescrições que conservem em saúde o povo de Deus, tá bom? Deus abençoe a sua continuidade de semana, Deus te sustente em graça, Deus livre você e a sua família de todo mal, porque se Ele está conosco, se Ele caminha conosco, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Estenda as suas mãos, vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo permaneça conosco hoje e sempre. Dizemos amém. Deus te abençoe, fique com Deus. Até a próxima construção do conhecimento.